Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje eu compartilho com vocês, porque depois de tantos anos vivendo juntos nessa nossa experiência, muitas vezes eu encontro pessoas que se apresentam e dizem assim: Frei, o senhor me é muito familiar, mesmo que estamos nos vendo pela primeira vez, porque todos os dias eu sigo os seus vídeos, são anos que faço isso. Então, como a minha família, eu compartilho que hoje é o dia do meu aniversário, eu faço 53 anos. Então eu peço as vossas orações por mim, pelo meu ministério, pela minha vocação. Hoje nós continuamos a leitura da carta aos Hebreus. Acredito que todos vocês já entenderam o esquema das leituras, que nos propõe um texto em continuidade durante a semana e no domingo se interrompe. Então, no domingo, por exemplo, nós estamos lendo o Evangelho de Mateus e já durante a semana nós já estamos bem adiante no Evangelho de Marcos, o primeiro dos Evangelhos. Nós retomamos então, depois do sábado, na segunda-feira, a continuação da leitura da carta aos Hebreus. É o tema da fé, que já foi introduzido em Abraão e que vai continuar hoje na carta aos Hebreus. Ao passo que no Evangelho, nós vamos nos encontrar com uma cena muito forte, de que Jesus mostra que Deus é aquele que não compactua com o mal, que ele destrói o mal até mesmo quando as pessoas não querem que ele seja destruído. Ouçamos. A carta aos Hebreus, ela, depois de ter apresentado a Abraão como modelo de fé, vai dizer assim: o que mais devo dizer? Poderia falar para vocês de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros profetas. Eles pela fé conquistaram reinos. E aqui vem um elenco denso que quero ler, porque resume muito bem a história desses homens e mulheres grandes, muitas vezes na história, às vezes que pessoas falidas também, mas que todos se empenharam em um caminho de fé. Esses pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca de leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde da doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição, outros foram esquartejados, sofreram escárnios, foram açoitados, acorrentados, aprisionados, apedrejados, serrados, sofreram golpes de espada. Ou seja, que a fé fez com que essas pessoas resistissem a sofrimentos atrozes, mas eles tinham convicção que aquilo que era prometido para eles era muito maior do que o sofrimento que estava sendo infligido naquele momento. E por esse motivo, com vigor, com garra, eles suportam o sofrimento desta vida. Levaram a vida errante, foram oprimidos e atribulados, sofreram privações. E no entanto, a conclusão é bela. E no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não obtiveram a realização da promessa. Atenção a isso, meus irmãos, porque quando nós pedimos alguma coisa a Deus, nós queremos praticamente que Deus tenha a obrigação de nos escutar. Senhor, eu pedi na minha oração, então agora eu quero. Ele vai dizer assim, a conclusão desta homilia dos Hebreus, que vai dizer que eles acreditaram e acreditaram com fé em um Deus que tinha prometido e que muitos deles vão morrer sem chegar à conclusão daquilo que Deus prometera. E a conclusão do autor, ela é interessante, pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Então, quando Deus promete, por exemplo, para Abraão uma terra, e que somente muito tempo depois o povo de Israel vai entrar, Moisés que percorre 40 anos e não chega a essa terra, porque o autor vai dizer, Deus prometera, mas vai realizar algo muito maior, que não é uma terra deste mundo, mas é o reino dos céus. E assim,
vai dizer: por isso não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Era preciso que nós chegássemos depois do evento do Cristo para que a promessa fosse realizada para eles e para nós. Se eles vissem a promessa sendo realizada, eles iriam se acomodar e pensar que era somente aquilo. Mas Deus, através de promessas, já simboliza uma realidade que vai ser realizada somente através do Cristo. No salmo de hoje: como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem. O salmista agradece a Deus nesse belo salmo, porque Deus é fiel à sua promessa, porque Deus faz realizar aquilo que Ele quer. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. Seja bendito o Senhor Deus, que me mostrou seu grande amor numa cidade protegida. Fui expulso da presença do Senhor, eu dizia, mas vós ouvistes minha súplica. Amai o Senhor Deus, seus santos todos, Ele guarda com carinho os seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Na aclamação ao Evangelho de hoje, depois do Aleluia, um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. O ministério de Jesus é quase todo realizado ao redor, nas margens do Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, é a mesma coisa. De uma parte deste lago, nós temos as cidades de tradição de fé do Antigo Testamento. Do outro lado tem 10 cidades pagãs, a Decápole. No Evangelho de hoje, Jesus está na Decápole. Ele atravessa para a outra margem. E ali tem um homem possuído que vivia no cemitério, no meio dos túmulos. Tentavam acorrentá-lo, mas ele arrebentava correntes e algemas, uma força terrível. Ninguém era capaz de dominá-lo. Veja que esse verbo que usa o evangelista é interessante. Dominar é exercer a autoridade de dominus, de Senhor. Pois hoje no Evangelho, alguém vai ser capaz de dominá-lo, Jesus, de curá-lo. Vendo Jesus, ele que vivia gritando e ferindo-se, ele caiu de joelhos aos pés de Jesus e vai dizer: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O demônio não quer sair, é agressivo. Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. E Jesus vai dizer: espírito impuro, sai deste homem. E ele vai pedir que então, se você me exorciza, mande-me para a legião. Essa expressão é curiosa porque legião é o nome do exército do Império Romano. Só aqui que é usado. Então, que chamam os porcos com este nome. Ora, recordemos-nos que no início do cristianismo, quem se tornava cristão e era membro da legião, era membro do exército, para ser batizado, ele tinha que rejeitar o uso de armas. Era um empenho pessoal. Um soldado só participava da igreja se ele parasse de usar armas. E então, Jesus permitiu. Eram cerca de 2.000 porcos. E os porcos vão todos para o mar. Ora, precipitados do mar. Lembram que eu já lhes dizia que o mar é o símbolo do mal? Então o demônio volta para o lugar dele. Ele sai daquele vilarejo, que no Evangelho de Marcos são chamados Gerazenos. Em outro Evangelho, Mateus, são Gadarenos. Então tem uma certa imprecisão. Orígenes vai individualizar um outro lugar para esse episódio. Aonde foi não interessa tanto, é sempre na Decápole, mas o fato que tenha acontecido. Então, os moradores da cidade, quando veem o endemoniado curado, ficam com medo e pedem para Jesus ir embora. Eles não querem ficar longe da presença do demônio. Eles preferem ter ali a riqueza, a região pagã que cuidava de porcos. Eles preferem ter os porcos. E eles pedem a Jesus para se distanciar. Jesus vai, mas então se aproxima aquele homem que foi curado e pede para Jesus para segui-lo. A resposta de Jesus, que chamou já pessoas para serem discípulos, para esse vai dizer: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. Vai ser evangelizador ali na Decápole. Ali ele começa a anunciar o que Jesus fez e todos ficaram admirados. É o evangelho de Jesus que chega em terra pagã.
Reze por mim neste dia, como lhes pedia no início. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.